Sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês esta bolsa com o modelo do ponto espinha de peixe. Fiz essa bolsa aqui no tamanho P, mas você pode estar fazendo o tamanho de sua preferência. Aqui eu tenho ela com a alça com o próprio fio que eu fiz aqui da bolsa e uma alça menor aqui para pegar dessa forma, que é uma alça de mão com corrente, mas aqui você pode fazer de sua preferência. Aqui você pode fazer alça de corrente também. Aqui eu fiz de 1 metro, você pode fazer de 1 metro a 1,20 m. A minha bolsa ficou com 20 centímetros de altura e aqui na largura ela ficou com 17 centímetros. E aqui do lado 5 a 6 centímetros. Aqui eu usei um fundo P, ele tem 5,5 centímetros por 13 centímetros. E ele tem 28 furos aqui na base. Para trabalhar com essa base, eu usei a agulha 4,5, porque é a agulha que passa aqui no furo para eu fazer os pontos. E depois aqui na parte do corpo da bolsa, eu trabalhei com a agulha 5,5. Esse aqui é o fio náutico de poliéster de 5 milímetros. Eu fiz essa bolsa também em outras cores e também com outros modelos aqui de fecho. Aqui, a base aqui é a mesma coisa, mesmo tamanho, a mesma quantidade de pontos que eu vou passar para vocês. Fiz ela aqui em outras cores também. Aqui também usei dois tipos de alça, a alça de mão e a alça de ombro. Aqui o fecho, eu uso agulha de tapeceiro para fazer a costura. Essa outra aqui eu fiz com sobra de fio, usei aqui o fio amarelo e fiz aqui algumas carreiras, nessa aqui eu fiz 3 carreiras com o fio que sobrou da outra bolsa. Eu fiz ela também aqui no tamanho maior, com o fundo médio aqui pra bolsa, então a gente tem o fundo P, o M e o G, esse aqui é um tamanho M. E a quantidade de pontos aqui eu vou estar passando pra vocês durante a videoaula. Aqui, se você preferir colocar o forro na bolsa, esse forro aqui eu costurei com esse fio. Ele é 100% poliamida, Tex 13, e eu fiz a costura à mão aqui por dentro da minha bolsa, ó. Fica uma costura invisível, que é o fio aqui invisível. Para fazer a nossa bolsa, aqui eu tenho o fecho, as duas agulhas, 4,5 para fazer a base, depois trabalho com a 5,5. E uma base pequena. Vamos usar a tesoura. Eu uso a cola jeans para fazer os acabamentos. Antes de fazer o corte das sobras de fios, eu coloco a cola jeans, corto o fio e depois eu vou selar com o isqueiro. Aqui eu tenho 1 metro de corrente com argola articulada, que a gente coloca aqui dessa forma na bolsa. Mas você pode fazer a alça com o próprio fio. Vou usar o fio poli de 5 milímetros na cor creme. Com o novelo eu fiz a bolsa, fiz a alça e sobrou fio. Ele tem 200 metros. Aqui eu usei esses marcadores, mas você pode usar sobra de fio. Se você tem sobras de fio, você pode colocar aqui. É onde eu vou fazer os aumentos aqui na base. Então, nesses dois pontos aqui do canto, eu vou fazer aumento, esses dois é ponto sobre ponto, aqui eu faço aumento nesses dois pontos, e aqui do outro lado é a mesma coisa, mas eu estarei mostrando para vocês aqui na videoaula. Antes de começar aqui, eu vou cortar a ponta do fio e vou selar novamente. Então, ele veio dessa forma, mas conforme eu vou trabalhando, para ele não enroscar ali no fio, eu vou cortar e selar novamente. Então, aqui, com muito cuidado, você vai, aos poucos, selando aqui a ponta do fio. Agora, aqui, pra gente iniciar a peça, eu vou deixar mais ou menos aqui 40 centímetros de fio, pra gente fazer o acabamento perfeito ali na base. Então, você mede aí mais ou menos 40 centímetros e deixa essa ponta aqui dessa forma. E nós vamos pegar agora a nossa base. Aqui você pode começar em qualquer um dos pontos,
Vou iniciar aqui usando a agulha 4,5. Aqui eu tenho a parte lisa, que é a parte que vai ficar pra baixo quando a gente termina a bolsa. E essa parte aqui é a parte que vai ficar por dentro da bolsa. Então, nós vamos virar a nossa peça dessa forma, com a parte lisa aqui pra cima. O fio vai ficar lá embaixo. E aqui é a ponta do fio que a gente vai deixar ali pra fazer os acabamentos. Venho aqui em qualquer um desses pontos e vou puxar o fio. Eu vou segurar aqui esse fio que eu quero deixar aqui pro acabamento, para que eu não puxe ele e fique menor, senão depois vai faltar um pedaço do fio pra gente fazer o acabamento. Então, eu venho aqui no furo, e agora a gente vai laçar o fio que está vindo do novelo. Coloco na agulha e passo aqui por dentro. Esse fio ali atrás eu ainda estou segurando até fazer mais um ponto. Aqui, quando a gente vai fazer os pontos, você não pode apertar muito, para não ficar repuxando a base. Puxei o fio aqui pra cima, deixo ele na mesma direção ali, ó, do outro furo, então, ele fica bem solto. Vou ali pro próximo furo, vou laçar o fio e vou passar aqui por dentro desse ponto. Vou alongar um pouco, para que ele fique ali na mesma direção de onde eu tenho que fazer o ponto. Não pode apertar muito assim, senão a base vai ficar toda repuxada aqui quando a gente termina. Vou alongar um pouco na mesma direção. Vou puxar o fio. Vou no próximo furo, vou puxar o fio, trago aqui para essa parte. Então, aqui é na parte que vai ficar para baixo, assim, depois, e aqui é a parte interna da bolsa. Aqui eu vou tirar esse marcador agora, porque o aumento vai ser na próxima carreira. Mas aqui, ó, depois que eu vou fazer esses 2 pontos, eu já coloco o marcador novamente. Nesse ponto, e no próximo, que é onde a gente vai fazer o aumento depois. Então, nesses 2 pontos aqui, é onde a gente vai fazer o aumento depois. Vou marcar aqui o primeiro, eu já sei que é nesses 2. Aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo, que é buscando o fio e passando aqui tudo de uma vez. Vou no próximo, furo, puxo o fio. Aqui no próximo é onde a gente vai ter o aumento novamente. Então, aqui eu faço o primeiro ponto. Coloco o marcador, para que na próxima carreira, quando eu chego aqui, eu já começo os aumentos. E vou fazendo dessa forma, até completar aqui essa carreira. Em todos os furos, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E minha base está ficando bem reta, ela não está ficando repuxada. Se está ficando repuxada, você desmancha e faz o ponto um pouco mais solto. Aqui no início, ou depois, a gente vai ajustar esse ponto. Quando chega ali onde eu tenho o marcador, ali no primeiro ponto, eu já vou colocar o marcador novamente, pra gente fazer o aumento na próxima carreira. Então, aqui, entre esse aumento e esse outro, que aqui eu tenho 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar aqui 8 pontos nas laterais sem aumento. Se você quiser colocar marcador nos 2 pontos, aqui você pode colocar o marcador nos 2 pontos, que é esses 2 aqui. E esses 2 são os pontos sozinhos que a gente vai fazer na próxima carreira. Faço aqui o ponto e já coloco o marcador. Faço o próximo ponto. E sigo dessa forma. Agora, aqui, ó, no último ponto,
é onde a gente vai fazer o acabamento, puxando ali o outro fio. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Esse aqui é o fio que está sobrando. E aqui a gente vai fazer o último ponto. Para fazer esse ponto, sempre cuidando para alongar um pouco esse fio. Eu vou apenas colocar a agulha e agora eu vou soltar esse fio que está vindo do novelo. E vou pegar esse outro fio, que é o que a gente deixou aqui em média 40 centímetros. Esse fio, eu vou laçar esse fio e passar aqui por dentro desse ponto. Passei por dentro, agora eu vou puxar ele todo aqui pra frente. E vou ajustar esse outro ponto. Agora, aqui nesse ponto, nós vamos pegar nas duas alças aqui por baixo. Vou pegar esse fio, que é a sobra do fio, e vou passar por aqui, ó, esses dois pontos. E agora, eu volto com a agulha aqui nesse último ponto. Coloco aqui, ó, por dentro. Vou pegar esse fio. E vou passar aqui por dentro. Formando aqui o último ponto. E depois a gente ajusta aqui, ó. Pegando esses fios, a gente vai ajustar esse ponto. E ficou assim a nossa base, ó. Não ficou repuxada, porque você não pode apertar muito esses pontos. Agora, nós vamos pegar novamente o fio que está vindo do novelo. E vamos deixar esse fio ali de lado. Ele está por baixo e esse aqui é o que está vindo do novelo. A gente vai colocar a agulha aqui, ó, no próximo ponto, que é para terminar aqui esta alça do ponto. Então, eu vou arrumar aqui o ponto. E vou colocar aqui nesse ponto e vou puxar esse fio que está vindo do novelo. E vai ficar assim ali do lado interno da bolsa. Aqui nós vamos fazer uma corrente, que é o nosso primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Sempre alongando esse fio, para não ficar muito apertado. E faço aqui o ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Até chegar ali no espaço onde a gente vai fazer o aumento da carreira. Aqui eu sempre puxo o fio, alongo aqui um pouco e faço o ponto baixo, para que a minha base fique bem reta. Agora que eu vou tirar o marcador, e nesses dois pontos aqui, a gente vai fazer aumento. 2 pontos aqui no mesmo lugar e 2 pontos ali no mesmo lugar. Então, eu venho aqui, faço o ponto baixo. Volto no mesmo ponto e faço outro ponto baixo. No próximo ponto, a mesma coisa. Faço um ponto baixo. Volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Aqui eu tenho os dois aumentos, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos. Agora, aqui, 2 pontos sozinhos, um ponto para cada ponto. Aqui onde eu tenho o marcador é onde a gente vai fazer aumento novamente. 2 pontos juntos e 2 pontos juntos. Então, aqui no mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos baixos. Volto aqui e faço outro ponto baixo. Sempre alongando o fio, arrumando aqui os pontos. No próximo ponto, 2 pontos baixos. E ficou da mesma forma que eu tenho aqui, ó, aumento e aumento. Agora que vamos trabalhar 8 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até chegar ali onde a gente vai fazer o aumento ali nos cantos. Então, aqui vai ser ponto sobre ponto. Vai puxar o fio, alonga esse fio, faz o ponto baixo.
Próximo ponto, busca o fio, alonga, faz o ponto baixo. Busca o fio, alonga esse fio e faz o ponto baixo. Aqui, se você está fazendo com a base maior e começa a ficar repuxado aqui nas laterais, porque tem muito ponto aqui, você vai fazer da seguinte forma: tem os aumentos e você vai trabalhar 2 pontos sozinhos, 2 pontos juntos, 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Quando você termina a sua base, você vê se ela ficou reta. Aí, você continua. Se ficar repuxado, você tem que aumentar os pontos. Então, isso é importante para que a bolsa depois fique bem reta. E não fique puxando os pontos para dentro da bolsa. Aqui, terminei 8 pontos baixos sozinhos. Cheguei aqui onde eu preciso fazer o aumento novamente. Vou fazer aqui 2 pontos baixos no mesmo espaço. No próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo espaço. Agora, eu faço 2 pontos sozinhos, um ponto baixo para cada ponto de base aqui da carreira anterior. Cheguei aqui no marcador. Vamos fazer aqui o aumento. 2 pontos baixos no mesmo espaço. E aqui 2 pontos baixos no mesmo espaço. O importante também dessa base é que seja número par a quantidade de pontos para que dê certo da gente fazer o ponto espinha de peixe. Então, tem que cuidar bastante isso também. Agora que chegamos no último ponto baixo novamente, que eu tenho o primeiro e que vamos fazer o último. Agora que quando eu vou fazer o último, eu vou apenas começar esse ponto. Vou colocar a agulha aqui dentro, vou buscar o fio, vou alongar. Agora, eu vou deixar esse fio e vou puxar esse outro aqui, ó, essa sobra de fio, para finalizar o ponto baixo. Passo aqui por dentro e puxo aqui tudo de uma vez. Agora, nós vamos pular essa corrente e vamos aqui, ó, colocar a agulha nesse ponto, no ponto baixo. Aqui é importante também você sempre puxar aqui, ó, pro lado, para que a bolsa fique reta aqui os pontos. Então, você puxa aqui pro lado. Pego esse fio, levo lá pro lado avesso. E agora, a gente vira a base nesse último ponto baixo. A gente pega aqui, ó, nessas 2 alças, por dentro aqui do ponto. Vou pegar esse fio e vou passar aqui por dentro para formar o último ponto. E vou ajustar esse ponto. Eu vou ajustar esse ponto e também vou pegar esse fio que está vindo do novelo e vou ajustar aqui um pouco. E vai ficar dessa forma aqui a nossa base. Agora, aqui eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Agora, eu já posso trocar de agulha, porque eu não vou mais trabalhar aqui, ó, nos furos da base. Então, eu já vou colocar aqui os próximos pontos com agulha 5,5. Vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo para ficar com esse acabamento, ó. As correntes aqui embaixo e corrente aqui do lado. Então, ele fica dessa forma, com esse acabamento. Vou deixar esse fio novamente em espera, que é o fio do acabamento. Vou pegar agora esse fio que está vindo do novelo. E nós vamos iniciar agora uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu coloco a agulha aqui pegando as 2 alças do ponto. Vou buscar o fio que está vindo do novelo, puxo aqui pra frente. Próximo ponto,
Pego novamente nas duas alças, vou buscar o fio e faço o baixíssimo. Aqui depois a gente vai fazer o acabamento com esse fio novamente. Aqui também eu tenho que alongar um pouco esse fio para não repuxar aqui a base da nossa bolsa. E aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Em todos os pontos, vamos fazer ponto baixíssimo. Agora, não teremos mais aumento, é somente ponto sobre ponto. Por toda a volta aqui, ó. Quando chega aqui no canto, onde eu tenho esses aumentos, vai ser um ponto para cada ponto. Sempre cuidando para ele não ficar repuxado aqui, esses pontos. Aqui eu fiz ponto baixíssimo em toda a volta. Quando chega aqui no último ponto, é a mesma coisa o acabamento. Então, eu fiz o ponto baixíssimo. Vem aqui, ó, no próximo ponto, que é o primeiro ponto que a gente iniciou a carreira. E nesse último, eu vou colocar a agulha e vou puxar esse outro fio aqui, ó. Aqui por baixo. Vou puxar esse fio e vou fazer aqui o último ponto. Puxo aqui tudo pra frente, vou ajustar esse ponto. Agora, a gente vem aqui no primeiro ponto, eu pego nessas duas alças do ponto. Vou passar esse fio aqui por dentro. E agora, eu volto aqui nesse ponto, onde a gente tem que colocar o fio ali por dentro, ó. Então, eu coloco a agulha aqui por trás, saio aqui nesse ponto e levo esse fio lá pro lado avesso. E ajusto aqui esses pontos, ó. E a base ficou dessa forma aqui. Então, vai ficar essas correntes aqui embaixo e vai ficar aqui também na lateral. Agora, para iniciar a carreira, eu vou pegar novamente o fio que está vindo do novelo. Então, sempre para eu começar a carreira, eu vou pegar o fio que está vindo do novelo. Agora, aqui, nós vamos pegar essas duas alças do ponto, pegando aqui, ó, por dentro dessas correntes. A gente tem aqui essas duas alças, ó. E é aqui que a gente vai fazer o ponto baixo nesta carreira. Então, vou deixar esse fio ali do lado. E vou pegar agora nas duas alças aqui do ponto, ó. Aqui você vai puxar dessa forma, que no começo é um pouco mais apertado os pontos, mas é só aqui nessa carreira. Então, vou puxar o fio aqui. Vou fazer uma corrente, que é o primeiro ponto da minha carreira. Vou aqui, ó, no próximo, só vou mostrar aqui pra vocês como que a gente faz. Pega bem aqui nesta alça, que é no meio, e nesta alça aqui da base, ó. Vou ajustar o fio, faço o ponto baixo. Pego aqui, ó, no meio, bem no meio que é da corrente, e a alça ali de trás. Faço um ponto baixo. E vou fazer dessa forma, ponto sobre ponto, sempre pegando essas duas alças, até completar a carreira. Não tem mais aumento, só ponto sobre ponto. Depois, é importante você contar aqui, se você tem quantidade de pontos, for número par, para dar certo o modelo ali do ponto. E aqui vai ficando assim, ó. Aqui nessa parte, ó, vai ser ponto sobre ponto também. Não teremos aumento mais nas nossas carreiras. Somente ponto sobre ponto, até completar a carreira. Aqui eu também não faço esse ponto muito apertado, ó. Busco o fio, alongo um pouco e termino o ponto baixo. E aqui vai ficar assim, ó, as correntes aqui e as correntes aqui embaixo. Vou trabalhar assim por toda a volta, depois eu volto aqui pra gente concluir essa parte. Chegando aqui no final,
no último ponto. Aqui eu tenho a corrente onde iniciei e aqui nós vamos fazer o último ponto. Então, você vai perceber que aqui é o último. Se a gente fazer outro ponto aqui, vai ficar um aumento e não pode ter aumento. Então, nós vamos fazer aqui o último ponto. Vamos pegar aqui ó, nessas duas alças, da mesma forma que fizemos ali nos outros pontos. Vou ajustar esse fio. Vou começar o ponto baixo. Vou buscar o fio, alongo, deixo esse fio que está vindo do novelo e pego esta sobra de fio. E termino o ponto baixo. Puxo aqui tudo de uma vez. Agora aqui eu tenho a corrente e o primeiro ponto baixo. Venho nesse ponto baixo, nas duas alças, sempre lembrando de puxar aqui o ponto. Pego esse fio e passo aqui por dentro. Aqui eu viro a peça. E nesse último ponto, pego nessas duas alças, saindo aqui ó, no meio do ponto, pego esse fio e passo aqui por dentro para terminar esse último ponto. E aqui eu vou ajustar esse ponto, ó, para ficarem todos do mesmo tamanho. E aqui na nossa base, quando você for fazendo sua base, você vai arrumar os pontos aqui dessa forma. A cada carreira, eu vou ajustando assim. E ficou assim a nossa base. Agora, a gente vai começar a fazer o ponto espinha de peixe. Então, aqui é a nossa base da bolsa. Agora, eu vou deixar novamente esse fio, essa sobra de fio, e vamos começar aqui a próxima carreira. Eu vou começar na direção onde eu tenho esse ponto. Então, vou colocar a agulha aqui bem no meio do ponto, a gente vai fazer o ponto baixo centrado, coloco bem no meio. Você não pode pegar nas duas alças, porque vai ficar buraco aqui nos pontos da bolsa e não dá certo de fazer o ponto centrado. Então, a gente pega bem aqui no meio, ó. Vai sair aqui atrás do ponto, a agulha. Vou pegar agora o fio que está vindo do novelo, vou puxar aqui nesse ponto. Vou alongar esse ponto, não deixo ele apertado, e vou fazer a corrente, que é o primeiro ponto. E agora, a gente deixa esse fio ali do lado. Agora, nós vamos começar o ponto aqui embaixo, ó. Então, aqui eu fiz a corrente. E bem aqui embaixo, onde a gente tem esses pontos da carreira anterior, é ali que a gente vai fazer o ponto espinha de peixe. Na mesma direção, que é aqui, ó, do mesmo ponto, eu vou começar o ponto. Coloco a agulha, busco o fio, vou alongar esse ponto, pulo um ponto baixo e venho no próximo, bem aqui embaixo do ponto da carreira anterior. Vou buscar o fio. Vou alongar esse fio e agora a gente vai fechar essas três alças tudo junto. Então, deixo ele bem solto esse ponto, que ele tem que ficar aqui na direção de ponto baixo, se a gente fosse fazer aqui um ponto, ó. Então, aqui eu tenho que alongar esse fio e vou fechar esses três pontos juntos, ó, essas três laçadas que eu tinha ali, formando assim o ponto. Aqui nessa mesma direção, onde eu terminei esse último ponto, aqui nesse ponto baixo, agora a gente faz um ponto baixo centrado, que é bem aqui no meio, ó. Então, eu coloco a agulha aqui, ali atrás ele sai bem aqui, ó, tem essas duas alças, mais a alça aqui da frente. E a gente faz o ponto baixo centrado. Agora, vamos fechar novamente dois pontos juntos. Eu começo aqui embaixo, na mesma direção. Vou buscar o fio e vou alongar esse fio. Pulo esse próximo ponto e vou no outro ponto baixo. Bem aqui embaixo, onde a gente fez o ponto da carreira anterior, eu busco o fio,
alongo esse fio e agora eu fecho tudo junto. Aqui no mesmo ponto, um ponto baixo centrado, só que agora aqui bem no meio do ponto. Então, eu trabalho aqui embaixo do ponto e aqui no meio do ponto baixo. Aqui é importante você fazer esse ponto baixo centrado, para que fique bem a marcação aqui conforme a gente vai fazendo as carreiras. Então, você sempre faz ali o ponto baixo centrado. Se você pegar aqui, ó, nessas duas alças, aí aqui não vai ficar essa marcação retinha aqui, ó. Então, é sempre importante você pegar bem no meio do ponto, para ficar bem marcado. Que é bem... Vou mostrar aqui num ponto para vocês como que é, ó. Aqui eu tenho as duas alças, e aqui eu tenho esse V do ponto. Eu pego bem aqui no meio desse V e vai sair aqui atrás, ó. Vai ficar um ponto para cada lado aqui. E essas duas alças do ponto. Então, o ponto baixo centrado é feito dessa forma. Continuando aqui, sempre que eu faço ponto baixo, depois, no próximo ponto, eu continuo aqui na mesma direção, começo o ponto, pulo um ponto de base, vou no próximo. Então, eu pulei esse ponto e agora eu vou no outro. Busco o fio, vou alongar esse fio e tiro tudo de uma vez. No mesmo ponto, aqui eu faço um ponto baixo centrado. E eu vou continuar assim até completar a carreira, ó. No mesmo ponto, alongo o fio, pulo um ponto, vou no próximo. Eu sempre vou pular um ponto para fechar agora esses dois pontos juntos, ó. No mesmo ponto, eu faço um ponto baixo centrado. Então, agora, a nossa carreira vai ser assim, ó, sempre pulando um ponto e começando aqui, ó, quando eu vou começar na mesma direção. Venho na mesma direção, venho aqui embaixo, no mesmo ponto, eu começo o ponto baixo alongado, pulo um ponto, vou no próximo, começo outro ponto baixo, faço alongado, e agora eu fecho tudo de uma vez. No mesmo ponto, só que agora ponto baixo centrado, bem no meio do ponto. Aqui no mesmo ponto, só que aqui embaixo, eu vou alongar esse ponto, pulo um ponto de base, vou no próximo, alongo novamente e fecho esses pontos juntos. No mesmo ponto, faço um ponto baixo centrado. Depois que a gente termina, a gente arruma os pontos e você vai ver que está ficando uma base bem reta aqui, ó. Então, eu vou fazer assim até completar a carreira. Aqui nas laterais, conforme eu vou fazendo, ele fica assim mesmo. Depois, a gente arruma aqui os pontos, ó. Então, ele não tem problema de você trabalhar ele assim, ó. Vou trabalhando, depois eu vou arrumar os pontos quando eu finalizo a minha carreira. Então, aqui você pode trabalhar assim. Fazendo ponto baixo, depois eu fecho dois pontos juntos. Pulo um ponto, vou no próximo. Aqui, chegando no final, fiz o ponto baixo, então, por isso que tem que ser número par, senão, quando chega aqui, não vai dar certo de terminar esse ponto. Nós vamos começar aqui o ponto, vamos pular esse ponto e vamos terminar aqui e fechar os dois pontos juntos. Então, deu bem certo aqui na base, que o fio que está vindo do novelo, vou começar aqui embaixo, o ponto, alongo esse fio, pulo esse ponto baixo e venho aqui onde eu iniciei a carreira. E vou terminar aqui fechando esses dois pontos. Como a gente já tem esse ponto de início, eu não vou fazer agora o ponto baixo, então, a gente vai finalizar a carreira. Agora, eu não vou mais usar esse fio eu vou usar depois pro acabamento. Eu vou pular essa corrente e venho aqui nessa direção, onde eu tenho essas duas alças do ponto. Puxo aqui pro lado, sempre puxando pra cá, ó.
para onde a gente vai finalizar a carreira, para os pontos ficarem bem certos aqui no lugar. Esse fio eu vou alongar aqui um pouco e vou passar aqui por dentro. Aqui eu seguro e vou ajustando esse ponto. Mais ou menos assim, onde passa aqui a agulha. Eu vou segurar esse ponto. Aqui eu vou colocar a agulha bem nesse ponto, que é o ponto quando a gente começa a carreira. Então, aqui, ó, entre esse ponto, fechei esses dois pontos juntos, tem esse ponto onde a gente iniciou a carreira, que tem onde a gente fechou os dois pontos juntos. Bem aqui no meio, nessa direção aqui, onde temos aqui um V, bem nesse primeiro ponto, vou colocar a agulha aqui para fazer um ponto baixo centrado. Coloco esse fio aqui na agulha. Agora, eu pego o fio que está vindo do novelo e vou passar o fio aqui por dentro, cuidando para não puxar junto aqui para frente esse ponto. Então, a gente puxa aqui com cuidado. Depois, aqui, ó, eu alongo esse fio e vou ajustar aqui os pontos, ó. Aqui, eu sempre vou iniciar assim, passo a corrente. Vai ser o nosso primeiro ponto. Agora, para fazer ali os dois pontos fechados juntos, nós fizemos aqui, ó, esse ponto agora. E bem aqui embaixo, ó, a gente vai iniciar aqui, fechar esses dois pontos juntos. Então, nessa direção agora, do ponto baixo, quando a gente vai fechar os pontos juntos. Vou começar aqui, vou alongar o fio, vou pular esses dois pontos aqui e vou colocar a agulha aqui para fechar os dois pontos juntos. Então, nós vamos começar aqui na mesma direção, só que não posso vir nesse primeiro ponto dessa carreira que eu fiz. Tem que vir na carreira de baixo, que a gente fez aqui na carreira anterior. Eu vou colocar a agulha aqui bem no meio, onde temos o ponto baixo centrado. Vou buscar o fio. Vou alongar o fio. Vou pular aqui, ó, esses dois pontos e venho aqui embaixo, onde a gente tem o ponto baixo. Bem aqui nesse ponto da carreira anterior. Vou buscar o fio, vou alongar esse fio, fecho esses dois pontos juntos. E aqui vai ficar na mesma direção. Nesse ponto baixo, eu faço o ponto baixo centrado, que agora é bem aqui no meio, sempre cuidando que quando sai aqui atrás, ó, fica essas duas alças, e aqui eu tenho uma alça de um lado e uma alça do outro, para o ponto baixo ficar centrado, bem no meio do ponto. Faço o ponto baixo. E aqui eles ficam todos na mesma direção, para ficar bem alinhados os pontos. Volto aqui embaixo do ponto baixo, vou alongar o fio, pulo aqui esses dois pontos fechados juntos e venho no ponto baixo, bem aqui embaixo do ponto. Busco o fio, alongo, fecho esses pontos juntos. Onde temos ponto baixo, eu faço ponto baixo centrado. E eu sigo dessa forma até completar a carreira. Fecho aqui os dois pontos juntos, sempre alongando bem esse fio para o ponto não ficar repuxado. Fecho os dois pontos juntos e aqui nesse ponto baixo eu faço ponto baixo centrado. Depois que a gente termina a carreira, a gente arruma aqui os fios, os pontos, para ficar bem certo, ó. Trabalhei aqui por toda a volta, já arrumei aqui os pontos. Aqui eu fiz os dois pontos fechados juntos, vou fazer o ponto baixo centrado. E aqui a gente fecha os dois pontos juntos para finalizar a carreira. Então, sempre vai ser dessa forma quando a gente chega aqui no final. Começo aqui o primeiro ponto, alongo o fio, pulo aqui esses dois pontos fechados juntos e venho aqui
onde eu iniciei a carreira. Vou buscar o fio, alongo aqui esse ponto e fecho esses pontos juntos. Vou alongar aqui esse ponto, tiro a agulha e vou arrumar aqui os pontos. Aqui eu tenho a corrente que eu iniciei e aqui é onde a gente vai levar o fio lá pra trás, aqui na direção desses dois pontos fechados juntos. Pego esse fio, então aqui a gente puxa aqui o ponto, pega o fio e leva pra trás. Ajusto, eu seguro e vou ajustar aqui o ponto. Vou puxando, cuidando para não escapar. Se escapar, você coloca o ponto ali novamente. Aqui nesta corrente da carreira anterior, eu coloco a agulha aqui para fazer o ponto baixo centrado, cuidando para sair dessa forma aqui. Coloco o fio aqui na agulha, vou buscar o fio que está vindo do novelo, e aqui eu passo aqui por dentro, cuidando para não puxar aquele ponto ali junto, aqui pra frente. Só puxo o fio que está vindo do novelo, que eu ajusto ponto e faço a corrente, não aperto esse ponto, ó, fica bem solto. E vamos iniciar agora a próxima carreira. Vou começar pegando aqui embaixo, ó. Então, eu tenho aqui onde eu fiz o ponto e tenho aqui embaixo o ponto da carreira anterior. É aqui que eu pego. Se você fizer aqui, vai ficar amontoados os pontos, um por cima do outro. Então, tenho que cuidar sempre para fazer dessa forma. Vou colocar a agulha aqui nesse ponto, vou buscar o fio, que eu cuido para não puxar ponto aqui junto. Se puxar, você coloca lá para dentro de novo. Alonguei o ponto, venho aqui, ó, no próximo ponto baixo, bem aqui embaixo do ponto. Busco o fio, alongo, fecho os dois pontos juntos. No ponto baixo, faço um ponto baixo centrado. Aqui embaixo, eu começo novamente o ponto, vou alongar o fio, pulo esses dois pontos fechados juntos e venho aqui embaixo no ponto baixo. Alongo o fio, fecho esses dois pontos juntos. No ponto baixo, faço um ponto baixo centrado. Depois, a gente arruma os pontos assim. E aqui ele vai ficando bem reto, bem alinhado. Aqui a sequência dos pontos. Por isso que é importante sempre fazer o ponto baixo centrado bem certo ali, para que na próxima carreira a gente faça e fique na mesma direção. Ponto baixo centrado. Busco o fio e termino o ponto baixo. Trabalho assim até completar a carreira. Chegando aqui no final, vou fazer mais uma vez com vocês, depois é só repetição, a gente vai fazer até a altura que a gente deseja ir para nossa bolsa. Fechei esses dois pontos juntos, eu faço ponto baixo centrado. E para finalizar a carreira, fecho aqui, ó, dois pontos juntos. Depois do ponto baixo, nós vamos fazer aqui os dois pontos fechados juntos. Começo aqui o ponto, vou alongar o fio. Venho aqui nesse próximo ponto, vou buscar o fio, alongo esse fio e fecho os pontos juntos. Alongo esse fio e ajusto aqui os pontos. Coloco a agulha aqui nessas duas alças do ponto, então, eu sempre pulo essa corrente que eu iniciei a carreira. Venho aqui nessas duas alças e puxo os pontos pra cá. Levo essa alça lá pra trás, ajusto aqui os pontos novamente e vamos ajustar aqui esta alça. Vou puxar o fio, seguro esta alça, coloco a agulha sempre aqui nesta primeira corrente que quando a gente iniciou a carreira anterior. Coloco essa alça aqui na agulha, busco o fio e puxo o fio aqui pra frente, ó. Faço a corrente e vamos para a nossa próxima carreira. Então, começo sempre aqui embaixo, ó.
Vou pular esse ponto, que é onde a gente fez agora, e vou no ponto da carreira anterior. Coloco a agulha, vou alongar o fio, venho no próximo ponto baixo, bem aqui embaixo do ponto, vou buscar o fio, alongo esse ponto, que eu ajusto, e fecho esses pontos juntos. Aqui no ponto baixo, eu faço um ponto baixo centrado, sempre cuidando para que a agulha saia dessa forma aqui atrás, ó. Faço ponto baixo. Fecho novamente 2 pontos juntos. Depois, faço ponto baixo centrado. E a gente vai continuar dessa forma. Depois, quando você termina a carreira, você arruma os pontos. Aí, você vai ver que o ponto fica bem certo aqui, ó. Aqui, esse fio do acabamento, a gente já tem que fazer agora, porque depois que a gente faz aqui a bolsa, não tem como a gente queimar o fio ali embaixo. Então, a gente já faz agora. Coloco na agulha de tapeceiro. E aqui a gente vai esconder esse fio, atrás aqui dos pontos. Então, eu vou fazendo aqui, ó, escondendo. Aqui, às vezes, quando a gente coloca, depende da agulha que você tem, ele puxa aqui o fio. Então, você pode usar essa parte aqui de trás, ó, da agulha. Usa o fundo da agulha e ele não puxa o fio. Então, a gente esconde aqui em alguns pontos. Pra depois eu cortar o excesso do fio. Antes de cortar o excesso, eu ainda vou colocar um pouco de cola ali embaixo, entre o fio e ali o ponto que eu tenho na bolsa. Então, eu vou usar cola jeans, mas você pode usar cola de silicone ou a cola de sua preferência para os acabamentos. Eu vou puxar aqui o fio, para que a cola fique bem lá dentro do ponto e não fique marcado aqui na minha bolsa. Então, lá dentro, eu coloco um pouco de cola. E pressiono. Agora que eu vou cortar, eu vou deixar um pedaço aqui, mais ou menos 1 centímetro, só para que eu possa fazer ali o acabamento com o isqueiro. Cortei. Se eu deixar assim, esse fio aqui desmancha. Então, eu vou queimar essa ponta. Aqui eu vou fazer assim, puxo pra cá, ó, pra não queimar ali os outros pontos, e vou aos poucos a parte aqui de baixo do isqueiro, essa parte azul, pra que não fique preto aqui esse acabamento. Então, ó, se eu queimar ali com essa parte de cima, vai escurecer aqui o fio. Então, eu vou queimando bem com cuidado. Quando derrete aqui, eu aperto com o isqueiro, pressiono aqui e fica dessa forma, ó. Aqui eu vou chacoalhar para sair esses fiapos que ficaram ali dentro. E aqui eu volto a arrumar os pontos. Então, o nosso acabamento ali dentro ficou dessa forma. E agora, eu continuo a minha peça, ó. Então, eu vou fazer no meu, aqui a quantidade de carreira necessária para minha bolsa, e volto depois pra gente dar continuidade. Aqui eu já trabalhei por 17 carreiras nesse modelo de ponto, que é o ponto espinha de peixe. E aqui eu vou finalizar a carreira novamente com vocês. E depois que eu fiz as 17 carreiras, eu vou fazer aqui carreiras em ponto baixo centrado. Então, a minha eu fiz, coloquei aqui o celular dentro. E o tamanho ficou assim. Depois, eu tenho aqui mais um pouco para fazer ali de carreira do acabamento, aí vai ficar um pouco maior aqui. Então, a minha medida foi essa aqui. Aqui, ó, ele está de 15 a 16 centímetros de altura. Se você quiser fazer maior, você pode fazer mais carreiras aqui. Eu vou fazer aqui, ó,
3 carreiras em ponto baixo centrado, então eu faço 2 e na terceira eu faço aqui esse detalhe. E depois aqui, mais uma carreira em ponto baixo, para depois fazer o acabamento com ponto baixíssimo. Aqui, para finalizar a carreira, a mesma coisa que nas carreiras anteriores, eu vou alongar o fio, pulo essa primeira corrente, onde a gente iniciou a carreira, venho aqui nesse segundo ponto. Levo esse fio lá pra trás e vou ajustar aqui essa sobra de fio. Seguro e vou iniciar colocando a agulha aqui nesse ponto, ó. Da mesma forma que a gente fez nas outras carreiras. Busco o fio e trago ele aqui pra frente. Aqui eu faço a corrente, sempre lembrando para alongar um pouco esse ponto, para ele não ficar apertado. Faço a corrente, que é o meu primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o ponto baixo, pegando essa alça aqui de trás desse ponto. Ficando assim. Então, toda vez que a gente chega ali nesse ponto, vai ser assim. Aqui é o ponto baixo centrado, e aqui a gente pega, tem essa alça aqui de trás. Não vamos pegar somente nessa alça, tem que pegar a alça e mais um ponto lá atrás, ó, bem aqui no meio. Vai ficar desta forma. Então, aqui eu tenho a alça do ponto e do ponto ali de trás. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, agora eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Aqui nesse ponto baixo, que é nessa direção aqui, entre esses dois pontos fechados juntos, eu faço ponto baixo centrado, sempre cuidando aqui também para sair ali atrás desta forma. Faço aqui o ponto baixo centrado. No próximo ponto, faço ponto baixo. E vou fazer assim em todos os pontos. Aqui onde tem o ponto baixo, eu continuo com o ponto baixo centrado. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Pegando aqui bem no meio ali do ponto, ó. Vou fazer assim até completar a minha carreira. Aqui eu estou finalizando a carreira em ponto baixo. A mesma coisa que eu alonguei o fio. Pulo essa corrente, que é onde a gente iniciou a carreira, e venho aqui nesse outro ponto aqui do lado, que é o segundo ponto. Puxo aqui pro lado, onde eu vou terminar a carreira. Pego esse fio e levo lá para trás. Agora, a gente vai puxar aqui, para ajustar os pontos. Aqui eu vou ajustar essa sobra de fio, e agora a gente não vai iniciar aqui, ó. Nós vamos começar aqui nesse ponto, nesse último ponto que a gente fez. Então, vou colocar a agulha aqui nesse ponto, fazendo ponto baixo centrado. Vou colocar esse fio aqui. Puxo o fio e trago aqui pra frente. Faço uma corrente para ser o primeiro ponto. No próximo ponto, eu faço ponto baixo centrado. Agora, vamos fazer uma carreira em ponto baixo centrado. Em cada ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Sempre pegando bem aqui no meio do ponto, cuidando para que aqui atrás também saia bem no meio do ponto. E vamos trabalhar assim por toda a volta. Fazendo ponto baixo centrado para cada ponto baixo da carreira anterior. Fiz todos os pontos baixos, vamos pular esse primeiro ponto, venho aqui nesse segundo, coloco a agulha e puxo o ponto desta forma, coloco essa laçada aqui por dentro do ponto e levo lá para trás. Vou puxar para ajustar aqui os pontos. Aqui eu puxo essa sobra do fio para ajustar essa laçada que eu tenho aqui atrás. Agora, aqui nessa carreira, eu vou iniciar nesse primeiro ponto, não vou ir no ponto anterior aqui, porque eu vou fazer o ponto alongado aqui nessa direção. Se você vai fazer aqui, na direção aqui onde a gente tem os pontos fechados juntos, aí você começa ali.
nessa carreira. Então, eu vou começar aqui, ó. Levei o fio pra trás, aqui nesse mesmo ponto, eu coloco a agulha, ajusto aqui essa alça e trago o fio aqui pra frente. Aqui vamos fazer uma corrente, que é o primeiro ponto da nossa carreira. Agora, aqui, para fazer o ponto baixo alongado, eu vou pular esse primeiro ponto e venho no segundo, aqui embaixo, nessa direção. Então, ao invés de eu fazer aqui no meio, eu vou pular esse ponto, venho nesse ponto, bem aqui embaixo do ponto, busco o fio, laço ali na agulha, ali por trás, alongo esse fio até da altura do ponto que eu estou fazendo. Eu tiro da agulha e coloco aqui novamente para não ficar torcido esse ponto. E agora, eu finalizo o ponto. No ponto baixo seguinte, eu faço um ponto baixo centrado. Então, eu vou intercalar desta forma. Faço um ponto baixo e depois um ponto baixo alongado. Pulo esse primeiro e aqui embaixo no segundo, que é na direção aqui desses pontos. Coloco a agulha aqui embaixo, laço o fio lá por trás, vou alongar esse fio, tiro da agulha, coloco aqui por frente e termino o ponto baixo alongado. Vai ficar dessa forma. No próximo ponto, um ponto baixo. Aqui eu estou fazendo nesta direção, o ponto baixo alongado. Então, todos eles têm que ficar aqui da mesma forma. Próximo ponto aqui embaixo, ponto baixo alongado. Coloco a agulha, busco o fio, alongo esse ponto até da altura ali dos outros. Aqui eu seguro, tiro da agulha e coloco aqui por frente. E termino o ponto. Vamos fazer assim até completar essa carreira. Fiz o último ponto baixo alongado da carreira. Aqui eu vou alongar o fio, pulo essa primeira corrente onde iniciamos a carreira e venho aqui no segundo ponto. Levo esse fio lá para trás e puxo aqui para arrumar os pontos. Ajusto aqui esse ponto. E agora, nós vamos começar aqui nesse ponto aqui, ó, nesse último ponto. Nós vamos fazer mais uma carreira aqui de ponto baixo centrado. Então, eu venho agora nesse ponto. Vou colocar a agulha aqui, bem no meio. Pegando essas alças. Coloco essa laçada ali na agulha e agora eu vou puxar o fio aqui pra frente pra fazer o primeiro ponto. Que eu vou alongar o fio, vou ajustar bem e faço uma corrente. Então, agora aqui nós vamos fazer ponto baixo centrado, aqui ponto baixo, pegando bem aqui no meio desse ponto e saindo aqui o fio ali atrás, da mesma forma que nos outros pontos. Então, aqui eu faço o acabamento dessa forma aqui nas carreiras, quando eu faço todo em ponto baixo, para que não fique tão aparente aqui a emenda no final e início de carreira. Eu faço dessa forma, fazendo aqui num ponto antes, não começo no mesmo ponto. Aqui eu vou fazer ponto baixo, centrado. Aqui nesse ponto, mesma coisa, eu coloco a agulha aqui no meio. Ali atrás fica desta forma. Faço ponto baixo. Próximo ponto, faço um ponto baixo. E sigo dessa forma até completar essa carreira. Aqui eu terminei os pontos baixos. Agora, nós vamos fazer essa carreira aqui, ó, em ponto baixíssimo. E depois, a gente já vai finalizar a bolsa. Aqui, eu vou alongar o fio. Como eu já sei a medida aqui pra fazer esse acabamento, aqui pro meu ponto, eu vou dar 6 voltas aqui, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, eu vou cortar esse fio pra fazer aqui um acabamento perfeito. Então, eu vou cortar o fio aqui e vou selar com o isqueiro.
Se você quiser testar aí a quantidade de fio, você pode fazer aqui a carreira em ponto baixíssimo. Depois você desmancha e faz esse acabamento que eu vou fazer aqui. Vou cortar aqui o meu. Sempre que eu cortar, eu tenho que selar aqui essa parte. Para não desmanchar aqui o fio. Então, aqui eu cortei. E agora, eu vou puxar esse fio, ó. Terminei, eu vou fazer aqui com vocês o último ponto baixo. Busco o fio, faço o ponto baixo. Terminei aqui o ponto baixo, eu vou puxar esse fio. Passar ele aqui por dentro desse ponto. Ficando assim. Agora, eu vou pular esse primeiro ponto, que é a corrente, onde a gente iniciou a carreira, e venho aqui nesse ponto seguinte. Sempre pegando as duas alças, pego esse fio, vou ajustar aqui os pontos. E vou passar agora esse fio aqui por dentro. Passo completamente aqui o fio. Passei o fio, vou ajustar aqui o ponto. Agora, venho aqui, ó, do lado avesso. Aqui onde eu fiz o último ponto, vou pegar aqui nessas duas alças do ponto. Coloco o fio aqui dentro do ponto e passo aqui por dentro. Esse acabamento aqui é da mesma forma que a gente fez lá no início, ó. Aí, aqui eu vou ajustar o ponto. Vai ficar assim. Agora, aqui, nós vamos fazer a carreira em ponto baixíssimo. Aqui, eu tenho o fio na direção aqui desse ponto. Eu vou no próximo ponto. E vou fazer o ponto baixíssimo. Vou laçar o fio, trago aqui pra frente. Vou alongar um pouco, para não ficar repuxado aqui a parte de cima da minha bolsa. Vou no próximo ponto, sempre pegando nas duas alças do ponto, e vou fazer o baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E vou fazer assim por toda a minha carreira. Chegando aqui no final, aqui é onde eu tenho o primeiro ponto baixíssimo. Aqui eu tenho que fazer o último ponto baixíssimo. Vou ajustar o fio e faço o último ponto baixíssimo. Aqui, agora que eu faço o último ponto baixíssimo, eu vou puxar esse fio. Então, aqui é onde a gente começou o primeiro ponto. Quando você iniciar essa carreira, se você quiser colocar um marcador aqui, aí você coloca o marcador nesse primeiro ponto. Então, aqui a gente não faz o ponto, a gente faz aqui, ó, nesse último ponto. Puxo tudo de uma vez. Agora, aqui eu vou usar agulha de tapeceiro, mas você pode continuar ali com agulha de crochê. Eu vou usar agulha de tapeceiro porque eu já vou fazer o acabamento. Nesse primeiro ponto, nós vamos pegar ali nas duas alças do ponto. Vou pegar aqui com o fundo da agulha para não repuxar nenhum ponto aqui. Pego nas duas alças. Passo fio aqui por dentro. E volto com a agulha aqui nesse último ponto que a gente fez, para poder terminar aqui, ó, o ponto desta carreira. Então, eu volto aqui onde a gente fez o último ponto. Coloco a agulha e vai sair ali atrás, lá dentro da bolsa. E aqui eu vou ajustar para o ponto ficar bem do tamanho dos outros pontos. E agora, aqui do lado avesso, a gente vai fazer o acabamento. Com esse mesmo fio, eu vou usar aqui atrás para colocar o fecho da bolsa. Mas se o fio seu ficou curto, você pode
fazer o arremate aqui e depois usar outro fio. Aqui eu vou trazer o fio ali pro meio, para eu fazer ali o acabamento e já colocar o fecho da bolsa. Vou deixar aqui em espera, porque eu vou medir ali onde que vai ficar bem centralizado. Então, aqui o acabamento ficou dessa forma. Ficou o acabamento perfeito, trabalhando dessa maneira aqui o fechamento de carreira. Aqui nós vamos medir, então, onde que é o meio, para colocar o fecho, e aqui as laterais. Então, eu ajusto bem os pontos, para que não fique torta aqui a bolsa. E aqui agora eu coloco o marcador aqui do lado e um marcador ali do outro lado, pra gente saber certinho onde que é o meio da bolsa. Então, eu venho aqui no canto, coloco o marcador. E aqui do outro lado faço a mesma coisa. Aqui na minha bolsa, eu fiquei com 17 pontos aqui na frente. Então, eu tenho o marcador aqui. A partir do marcador, eu contei os pontos, tenho 17. Aí, aqui eu tenho outro marcador. Aqui atrás é a mesma coisa. Entre esse marcador e esse, aqui eu tenho 17 pontos. Então, ele vai dar bem certo aqui a distribuição dos pontos. Então, aqui eu vou contar os pontos. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O ponto do meio é esse ponto, então, vai ser aqui que eu vou colocar o fecho, para ficar bem aqui no meio da minha bolsa. E ali na parte da frente, a mesma coisa. Aqui eu vou contar depois ali os pontos e vou colocar o fecho. Vou medir aqui no meu e vou colocar aqui desta forma. Aqui fica um espaço aqui, ó, não deixo muito apertado. Se eu apertar muito aqui, vai ficar bem fechado aqui, ó. Então, vou deixar um pouco, uma folga ali. Aqui o meu, eu vou pegar agulha de tapeceiro e vou fazer aqui o acabamento do fecho. Então, a gente vem aqui do lado avesso, coloca a agulha ali no ponto, pra sair aqui no furo aqui, onde eu vou fazer o fecho. Como eu tenho esse fecho, que ele tem esse furo maior, eu não cortei o fio e não deixei ele mais fino. Então, eu fiz dessa forma, com a mesma espessura que eu trabalhei na bolsa, eu estou usando para fazer aqui o acabamento. Aqui eu vou puxar o fio e vou cuidar aqui para não ficar torcido. Conforme eu vou colocando ali, eu vou distorcendo para ficar um acabamento perfeito. Eu arrumo, sempre cuidando aqui, ajeitando bem o ponto. Aqui eu posso passar essa costura 2 vezes, volto ali no mesmo lugar, para ficar bem firme aqui, esse fecho, levo lá para trás novamente. Ajusto aqui para ficar certo. Que eu vou distorcendo o fio ali por dentro. Agora, nós vamos fazer a costura no ponto aqui do lado, então, sempre cuidando para ficar reto aqui, ó. Conforme você vai fazendo o ponto, você vai ajustando. Arrumo aqui. Coloco a agulha aqui e levo lá pro lado de dentro da bolsa. E passo a costura aqui mais uma vez. Costurei aqui por 2 vezes, eu vou ali dentro da bolsa e faço o acabamento. Aqui eu vou esconder o fio atrás dos pontos, vou usar o fundo da agulha aqui, porque fica mais fácil de esconder aqui o fio. E vou ajustando ali, pra ficar bem firme. Aqui você pode fazer um nó,
pega num ponto ali, uma alça do ponto. E aqui passa dentro desta alça. Ajusto bem. Aqui saiu o marcador, mas depois eu coloco novamente. E vou esconder por mais alguns pontos. Ajusto o ponto, para ficar bem escondido. Aqui eu vou colocar a cola, da mesma forma que eu fiz o acabamento ali na base. Vou cortar o fio e vou selar com o isqueiro. Aqui eu já selei ali com o isqueiro, já colei. E agora nós vamos fazer aqui a parte da frente. Então, aqui na frente eu coloquei para que ele fique mais para baixo aqui. Ali ficou bem em cima, e aqui eu coloquei para ficar desta forma. Também vamos medir aqui bem certo, onde que é o meio, que é nessa direção aqui. No ponto do meio, a gente coloca assim, e depois costura aqui também. Então, vou fazer aqui no meu, vou usar aqui a mesma sobra de fio do que eu fiz ali os acabamentos. E vou fazer a costura aqui dessa parte. Vai ser da mesma forma que eu fiz ali, só que agora eu vou passar só uma costura em cada espaço aqui, ó. Aqui vai ficar ruim de mostrar, porque eu tenho que ficar virando a bolsa. Mas você vai colocar a agulha aqui no ponto. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é que eu faço, mas depois vocês podem fazer aí. Coloco aqui no primeiro, deixo o fio lá atrás sobrando pra fazer o acabamento. Venho aqui no ponto do lado. Puxo o fio lá pra trás. Depois eu vou pular um ponto, vou no próximo. Aí vai ficar intercalado, ali eu tenho uma laçada, aqui eu vou ter outra laçada. Vou procurando aqui o ponto bem certinho para não repuxar ali os fios aqui do ponto. Então, aqui você pode fazer com o fundo da agulha também. Fica mais fácil da gente passar lá pra trás. Passei lá pra trás, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro, agora eu faço outro aqui e o outro ali. Aqui eu já fiz aqui os 4 pontos, não precisa eu passar mais fios ali. Aqui onde eles têm as duas pontas juntas aqui, eu coloco a cola aqui e depois eu faço o nó. Corto o fio e selo com o fogo. Aqui eu já fiz os arremates. Ficou dessa forma. Onde nós temos aqui os marcadores é onde a gente vai colocar a argola. Aqui eu tenho a argola. E aqui do lado você vai colocar, pegando apenas um ponto, ou você pode pegar 2 pontos aqui para ficar mais firme. Então, eu gosto de colocar aqui, ó, pegando em 2 pontos. Aqui na direção desse ponto. E do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Aqui você deixa a sua corrente distorcida, então eu coloco, eu arrumo dessa forma aqui, ó. Vou distorcendo. Pego aqui e vou arrumando dessa forma, para que a alça fique bem certinha ali depois, quando a gente termina a bolsa. Distorci, eu vou ali do outro lado e coloco a argola aqui também, ó. Tiro o marcador e depois está pronta aqui a nossa bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.